Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Diz-me, alguma vez sentiste que eras uma fraude? O meu nome é Mário Portela e eu vou provar-te que o síndrome do impostor não é timidez, é uma tortura refinada feita à medida da tua grandeza. Bem-vindo ao teu podcast favorito. Faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Aconteceu-me a mim? Aconteceu provavelmente a ti. Sabias que mais de 2/3 das pessoas bem-sucedidas já sentiram que não mereciam estar onde estavam? Sabias que mesmo depois de uma grande conquista, em vez de celebrarem, grande parte das pessoas olha à sua volta à espera que alguém os desmascare? É como se tivessem sido invadidos no seu local sagrado, sem convite. Como se estivessem a fingir tão bem que até os outros acreditaram. E tu, já te sentiste assim? Tu fazes parte deste grupo de pessoas que se achou uma fraude um dia na vida? E hoje, ainda te achas uma fraude? No que tu fazes, no que tu és, no que tu ambicionas. És uma fraude? Já te apanhaste a ouvir um elogio e a sorrir por fora, mas por dentro só te apetecia fugir? Isto se calhar porque achavas que se aquela pessoa soubesse a verdade sobre ti, a suposta verdade, ela retirava tudo aquilo que disse. Já estiveste num momento de sucesso e ouviste aquela vozinha venenosa a dizer: tiveste sorte, desta vez passou despercebido, mas na próxima vão descobrir-te. Pois é, bem-vindo ao clube silencioso dos impostores brilhantes. Sabes o que é mais cruel neste jogo interno? É quando damos tudo. Estudamos, trabalhamos até cair para o lado, queimamos as pestaninhas, tentamos ser impecáveis, o mais perfeito possível. E mesmo assim sentimos que estamos sempre com um pé fora da realidade. Que pertencemos ali apenas enquanto ninguém escava fundo demais. O síndrome do impostor não escolhe idiotas. Não aparece em quem está parado no sofá a ver Netflix há 5 anos. Não escolhe aqueles que estão a vegetar uma vida inteira, uma vida medíocre e mediana. O síndrome do impostor não vai atrás de quem está demasiado convencido de que merece tudo, mesmo sem fazer nada. O síndrome instala-se nos melhores, nos inquietos, nos brilhantes, nos que querem mais, nos talentosos crónicos com autoestima suspensa por arames enferrujados. Digamos que é como viver numa peça de teatro onde todos acham que és o protagonista legítimo, menos tu. Tu sabes os bastidores, tu lembras-te dos ensaios que falhaste, das crises nervosas antes do teu ato final. E isso basta para tu achares que não mereces aplausos. Quando recebes reconhecimento, parece quase uma fraude institucionalizada. Mas deixa-me dizer-te isto em alto e bom som. Ouve bem. Essa sensação não é humildade espiritual nem modéstia profissional. É autoabuso psicológico, com roupa lavada e perfume caro. E sim, vem muitas vezes embrulhada num sorriso simpático, numa frase bonita como "não quero parecer convencido", mas cá dentro estás podre de medo.
Medo de seres descoberto, medo de não corresponder ao que os outros querem, medo de brilhares demasiado, ou pior ainda, medo do vazio depois do brilho passar. Há quem passe uma vida inteira nisto, a correr atrás da próxima validação para calar o impostor interno durante uns segundos que sejam, só para que mais tarde ele volte ainda mais ácido. Conseguiste isso? Parabéns! Agora, prova de novo que és capaz. O tema de hoje nasce da necessidade que tive de investigar profundamente o síndrome do impostor e um outro que provavelmente fica para o próximo episódio. Necessitei de ir fundo nesta temática para conseguir completar aquilo que eu considero ser o meu mais ambicioso livro a sair brevemente, chamado Os Deuses Também Morrem. O síndrome do impostor é transversal a todos os que tenham 2 dedos de testa. Imagina viver com uma algema invisível ao pescoço. Chama-se perfeccionismo ansioso e já falamos de perfeccionismo antes aqui no Quem Cala Consente. E este perfeccionismo ansioso está misturado com uma espécie de comparação tóxica permanente, um cocktail que é servido gelado na alma, todos os dias ali, ao pequeno almoço emocional da tua vida. Não importa quantas provas tu reúnas contra essa dúvida interna, ela arranja sempre maneira de desqualificar tudo. Fiz bem aquele trabalho? Sim, mas podia ter feito melhor. Sou bom pai? Talvez, mas erraste ontem quando perdeste a paciência. Ganhei aquele prémio, claro, mas tiveste ajuda. Isto cansa viver refém desta entidade crítica disfarçada de consciência moral elevada. Eu costumava dizer aos meus pacientes, se o teu crítico interno fosse real, eu mandava prendê-lo por violência psicológica. Mas queres saber o mais curioso? O impostor dentro de nós raramente grita, ele sussurra, sibila aos ouvidos constantemente. E como sussurra baixinho, num tom da nossa própria voz mental, acreditamos nele mais depressa do que acreditaríamos em qualquer estranho na rua. Agora, para um segundo. Fecha os olhos, se estiveres num sítio seguro, claro. E agora pensa, quantas oportunidades já tu recusaste porque achaste que ainda não estavas pronto? Quantas ideias geniais deixaste num bloco de notas porque pensaste, quem sou eu para fazer isto? Quantas vezes disseste sim aos outros só porque tinhas medo do desconforto social gerado pelo teu próprio sucesso? Foi ao lidar com o síndrome de impostor que eu decidi retirar todos os meus projetos da gaveta e começar a colocar tudo cá para fora. E até agora não me arrependi. O síndrome do impostor é como um vírus mental programado desde cedo. Lá atrás foram-te dizendo coisas como Não te armes, não faças ondas. Tens a mania, vai dar bronca se fores diferente. Então, tu aprendeste a sobreviver sendo discreto nas conquistas, modesto até à anulação e gentil até ao esgotamento emocional. Estás cansado? Claro. Como é possível crescer carregando esta máscara colada à pele? Uma máscara feita da tua própria cara, mas distorcida pelo medo constante do julgamento alheio. Hoje eu quero ajudar-te a atirar essa máscara para o chão. Vamos tirá-la juntos. Não te prometo milagres, aliás, como é apanágio do Quem Cala Consente, mas prometo-te um desconforto útil, consciente, daquele tipo que é necessário antes de libertares, antes de conscientemente criares um plano para tu viveres em pleno. Porque se há algo insuportável nesta máscara do síndrome do impostor, é sabermos que lá no fundo somos bons, que temos talento, que fazemos diferença. E se continuarmos escondidos atrás daquela dúvida existencial? E se afinal for só sorte? E se amanhã perceberem quem eu realmente sou? Diz-me, quem és tu realmente quando deixas cair a máscara? Pensa nisto, enquanto respiramos juntos neste episódio do Quem Cala Consente, onde quero que cortemos as cordas internas e vamos juntos devolver autenticidade à vida, às nossas vitórias. Eu sou Mário Portela. Podes conhecer-me dos meus livros, podes conhecer-me das terapias, podes conhecer-me deste podcast. Podes ter a certeza. Sou um provocador profissional das mentiras bonitas em nome da tua verdade feia, mas real. Portanto, prepara-te. Hoje vamos arrancar o impostor pela raiz.
Ou pelo menos dar-lhe um nome, uma cara, um tom e ficarás consciente para nunca mais confundires aquilo que sentes com aquilo que és. Lembra-te, tu não és uma fraude, tu és real. És uma fraude. Vivo num palco, luzes em mim, mas a peça que eu faço não tem um bom fim. Cada aplauso soa uma mentira. A sorte que tive, a sorte que me atira para um pedestal que eu sinto que não é meu. Visto este sucesso, mas não sou eu. A voz na cabeça, um eco sem fim. Sussurra, não és tu, vais cair, é o fim. Mas o beat aumenta, o pulso acelera. Hoje a minha resposta vai calar a fera. Eu não sou um impostor, é real. Ganhei o meu lugar com sangue e suor. És tu. A máscara que eu uso hoje vai pro chão. Eu sou o autor da minha coação. És uma fraude. O lado científico da máscara. Agora que já nos olhamos ao espelho, com alguma coragem, diga-se, é tempo de perceber o que está por detrás deste fenómeno maldito que rouba a alegria até das conquistas mais honestas. Sim, porque o síndrome do impostor não cai do céu como uma maldição egípcia. Ele constrói-se devagar, é camuflado, silencioso, foi injetado desde que nasceste. E quase sempre com boas intenções à mistura. Vamos começar na origem. Este termo foi cunhado nos anos 70 por duas psicólogas clínicas norte-americanas, Pauline Clance e Susan Himes, que curiosamente foi identificada em mulheres altamente competentes, com cargos respeitados, vidas aparentemente organizadas, mas que por dentro sofriam terremotos emocionais constantes. E o mais fascinante é que hoje sabe-se que esse terremoto não tem género, não é das mulheres, não é dos homens. Não escolhe profissão, não é dos colares brancos, dos colares azuis ou de qualquer tipo de colar profissional. Não se interessa por estatuto social, por dinheiro na conta ou por diploma pendurado na parede. Porque esta voz interna que diz que tu não és suficiente, que te chama fraude, nasce muito antes da carreira começar. Normalmente instala-se algures entre a infância e a adolescência, ali quando começamos a ligar valor pessoal ao desempenho. Quando nos exigem notas altas para comparar com os outros. Quando nos exigem comportamento exemplar para comparar com os outros. Quando nos exigem colecionar elogios de adultos, ou então a falta deles. É aqui que começa o jogo perverso entre a aprovação externa e a identidade interna. Imagina um cérebro infantil ainda em construção a tentar entender onde está o seu lugar no mundo. Se os teus erros foram punidos com vergonha, se só recebias afeto quando fazias tudo certo, se tu cresceste rodeado de comparações... Olha para o teu primo, olha para a tua irmã, ela faz melhor. Então tu foste internalizando cedo esta ideia venenosa que para seres amado precisas de ser impecável. O problema é que esta crença cola-se à pele como uma segunda camada de identidade. E quando tu cresces, mais esta pele ganha poder. Atinges metas, sentes culpa. És promovido, atribuis à sorte. As pessoas confiam em ti e tu pensas, se soubessem quem eu sou. E aqui entra a explicação técnica. Mas calma, nada de complicar a coisa com palavrões académicos. Quero apenas abrir-te uma janela para tu perceberes como tudo isto funciona dentro da tua cabeça. No campo da terapia cognitivo-comportamental, falamos muito sobre distorções cognitivas, que na verdade são formas erradas de pensar que vão fazer sabotagem sem darmos conta. Quando alguém vive sob a influência deste síndrome do impostor, estas distorções aparecem como ervas daninhas mentais, uma desvalorização sistemática dos sucessos, uma catastrofização perante qualquer erro mínimo, generalizações absurdas, do tipo, se falhei aqui, vou falhar ali. E claro, pensamento tudo ou nada, ou sou perfeito, ou sou um embuste. O cérebro depois habitua-se, registra essas ideias repetidas, vezes sem conta, até as assumir como uma verdade absoluta. E cada vez que esta narrativa é alimentada, criamos um loop
infernal dentro da cabeça. Pensamento negativo, ansiedade. Ansiedade, comportamento autossabotagem. Comportamento sabotador, reforço da dúvida. E depois, novo pensamento negativo. E nunca mais para. É literalmente um hamster numa roda movida a medo e a perfeccionismo. Agora vamos-lhe dar uma pitada de PNL, Programação Neurolinguística. E temos aqui uma bomba relógio emocional pronta a explodir sempre que estamos prestes a dar um passo maior na vida. Porquê? Porque ao longo dos anos fomos criando âncoras mentais que nos ligaram ao desconforto do sucesso. Sim, ouviste bem. Desconforto do sucesso. Para muita gente, subir na vida traz mais angústia do que fracassar, porque o fracasso confirma aquilo em que nós já acreditávamos secretamente. Mas o sucesso obriga-os a encarar algo insuportável. E se afinal eu não for bom? E então preferimos fugir disto. Preferimos boicotar entrevistas importantes, evitar mostrar ideias brilhantes, tentar ir mais longe, mostrar mais de nós ou aceitar menos daquilo que os outros nos impingem. Isto tudo só para manter viva aquela história antiga onde somos pequenos demais para grandes voos. Mas atenção, isto não significa fraqueza emocional nem falta de inteligência, bem pelo contrário. As mentes mais brilhantes são muitas vezes as vítimas preferidas deste síndrome perverso. Aliás, há estudos incríveis sobre exatamente isto que envolvem cientistas reais premiados, artistas internacionais, líderes empresariais reconhecidos mundialmente. Todos eles descrevem momentos intensos onde sentiram estar simplesmente a enganar bem. Se sentiram uma fraude. O impostor interno adora mentes criativas porque essas têm imaginação suficiente para construir cenários dramáticos de fracasso iminente, mesmo quando tudo corre bem cá fora. Sabes qual é aquela sensação ridícula, mas real, em que tu pensas, se eu conseguir chegar aqui, é porque ainda ninguém reparou no meu erro? Ou pior, mais cedo ou mais tarde alguém vai perceber. Claro. Isso vem diretamente daquele núcleo cerebral responsável pela antecipação do perigo, a amígdala cerebral, programado desde tempos ancestrais para detectar ameaças. Só que agora usa e-mails profissionais em vez de tigres dentes de sabre. E sim, toda esta reação interna desencadeia respostas fisiológicas concretas: coração acelerado, tensão muscular, fadiga crónica, aumento do cortisol. Porque viver todos os dias à espera de ser desmascarado exige uma energia brutal. Isto esgota-te. E depois perguntas-te por que estás tão cansado, mesmo quando até dormiste bem. Não admira, andaste a semana toda num palco invisível, com holofotes apontados à tua alma, enquanto fingias estar tranquilo. Chega disso, já basta andares há anos refém desta narrativa ultrapassada criada numa altura em que tu nem tinhas maturidade cognitiva para questionar as regras deste jogo. Hoje, e se tens ouvido quem cala consente, tens ferramentas nas mãos, tens consciência, tens linguagem emocional, inteligência social, tens capacidade crítica. E se não tens, devias trabalhar nisso. Ou seja, hoje podes finalmente desmontar esta farsa interna chamada impostorismo crónico e escolher viver com autenticidade. Tu és real. Uma fraude. Cada passo que dei, cada noite sem sono, fui eu que lutei para chegar ao meu trono. Não foi sorte, não foi engano, não foi por acaso. A minha competência não tem prazo. A síndrome ataca, tenta-me vergar, mas a minha conquista ninguém vai roubar. E a voz na cabeça ainda tenta falar, mas há outra mais alta que a vai abafar. O beat aumenta, o pulso acelera, hoje a minha resposta vai calar a fé. Eu não sou impostor, és real. Ganhei o meu lugar com sangue e suor, és tu. A máscara que eu uso hoje vai pro chão. Eu sou o autor da minha coação. O lado prático. Agora que escavamos bem fundo nas tuas entranhas mentais e emocionais, e sim, eu sei que pode ter doído um bocadinho, chegou a hora da parte mais importante: tentar sair deste buraco.
Porque uma coisa é perceber que há um problema, outra completamente diferente é fazer alguma coisa por isso. E o síndrome do impostor tem este dom quase poético de nos deixar intelectualmente conscientes, mas emocionalmente paralisados. Sabes aquela sensação de entendo tudo o que estás a dizer, Mário, mas depois voltas ao teu dia-a-dia e a dúvida volta contigo ao colo. Pois, essa foi exatamente a razão pela qual eu fui deixando de dar consultas. Porque as pessoas podem ganhar consciência, mas não estão nem aí para fazer alguma coisa com isso. Vou-te dar uns passos. Experimenta reconhecer as vozes internas disfarçadas de consciência. Aquela narrativa mental, aquele disco riscado que está sempre a dizer não fiz suficiente, não estava perfeito, foi sorte. Não precisas de gritar com essas vozes, nem fingir que desapareceram. Elas nunca se vão calar, só porque tu lhes pedes. Mas podes começar a identificá-las, ouvi-las como aquilo que elas são. Ecos antigos de inseguranças que já não fazem sentido. Experimenta isto. Cada vez que ouvires essa voz crítica na tua cabeça, seja depois de uma vitória ou antes de um grande desafio na tua vida, responde-lhe em voz alta, se assim for necessário, com uma pergunta muito simples. Mas quem é que está a falar? De onde vem esta certeza? E espera pela resposta, porque vais perceber que muitas vezes não és tu. É o teu pai crítico, a tua professora perfeccionista, aquele colega tóxico do emprego ou as criancinhas que te faziam bullying. Começa por dar nomes às vozes. Literalmente, não estou a brincar. Se tiveres que inventar, inventa. E depois utilizas o teu diário de pensamentos ou os workbooks que agora tens acesso no Substack para trabalhares tudo isto. Porque é mesmo assim, um tratamento contra esta alergia emocional à validação é essencial e é um passo que se dá quando se decide que se tem que fazer alguma coisa. E agora vem uma das práticas mais eficazes e talvez desconfortáveis. Expõe-te ao sucesso sem te desculpar. Sim, é isso. Experimenta aceitar elogios sem contra-atacar com frases foi sorte, tive ajuda. Cala-te, sorri, agradece e celebra, engole esse desconforto inicial como se fosse um remédio amargo. Não é modéstia. Tens direito aos parabéns. Quanto mais praticares receber reconhecimento sem desvalorização automática, mais ensinas o teu cérebro uma nova associação neurológica entre sucesso e segurança emocional. E olha, não vai saber bem no início. Vai parecer-te falso, sabes? Vais até sentir vergonha. Talvez até te apeteça fugir para a casa de banho só para respirar fundo. É normal. O corpo está habituado a ligar alarmes sempre que sobes ao palco desta que é a tua vida real. Mas lembra-te disto. Sentir desconforto não significa estar errado. Às vezes significa apenas estar fora do teu padrão. E isto chama-se crescimento. E depois procura um grupo de pessoas a sério, amigos, aqueles que te fazem crescer, aqueles que não te diminuem, e foi por isso que antes de hoje falamos sobre gente tóxica. Procura a tua tribo e conta a essas pessoas, às pessoas certas, aquilo que tu sentes, sem dramatismo, sem buscar pena, sem tentar parecer forte enquanto tremes por dentro. Diz simplesmente, sabes, às vezes sinto-me um impostor. Verás nos olhos delas algo extremamente curioso, ou uma admiração pela tua coragem, ou a identificação absoluta, porque elas também fingem estar seguras durante o dia. É aí que descobres uma verdade crua. Quase toda a gente anda mascarada nesta festa social chamada vida adulta. Só os corajosos tiram primeiro as máscaras, as atiram para o chão e convidam os outros ao mesmo gesto íntimo e libertador. Aliás, sabias que partilhar vulnerabilidade reduz drasticamente os sintomas deste síndrome? Isto porque quebra o isolamento psicológico autoimposto. Deixa entrar empatia num espaço onde só morava o julgamento silencioso. E atenção, nada do que te estou a dizer implica tornar-te um arrogante convencido. Pelo contrário, a verdadeira confiança nasce quando deixas cair as defesas exageradas e aceitas quem és. Com falhas, com dúvidas, mas com valor real, com o sucesso e o direito a celebrar. Porque o valor verdadeiro nunca dependeu da ausência de erros. Depende sim da presença autêntica perante ti mesmo.
Portanto, começa hoje. Escolhe uma das tuas ferramentas. Podes usar o workbook ou aquilo que ouviste aqui no Quem Cala Consente. Mas aplica hoje. Não é amanhã, nem na próxima segunda-feira. Hoje. Não precisa ser perfeito. Pode ser torto. Desde que seja genuíno. Lembra-te disto. A maior fraude é continuares a fingir pequenez quando foste feito para ser grande. O medo é real, eu sei. A dúvida aperta, mas a prova do meu valor é a porta aberta. É o caminho que eu fiz. Este lugar é meu. És uma fraude. És uma fraude. Eu sou real. E sim, chegamos ao fim deste mergulho, mas provavelmente dos mais importantes aqui no Quem Cala Consente. Este mergulho em que talvez tenhas começado, finalmente, a sair do esconderijo. E não estou a falar daquele onde tu guardas os teus segredos. Estou a falar do outro, mais fundo, aquele onde tu escondes de ti próprio uma máscara feita de medo e um sorriso socialmente aceitável. Sabes o que é mais bonito nisto tudo? É o facto de estares aqui, ainda, comigo, ainda a ouvir-me, já distante, sobre ti. Porque só escuta até ao fim um episódio como o de hoje quem está disposto a pôr as mãos no lodo da própria alma. Só continua quem sente lá dentro que há algo para limpar, para curar, para libertar. E isso exige coragem. Daquela a sério, da verdadeira. Não é força física, nem pose, nem fotografias para o Instagram. É aquela força crua de quem decide não viver mais em silêncio perante si mesmo. O síndrome do impostor não desaparece com palminhas nas costas, ou mantras colados no frigorífico, ou cartazes de cortiça com fotografias do que tu gostas. Ele desaparece quando tu decides parar de fugir da tua própria luz. Porque sim, brilhar também assusta. Especialmente quando passaste anos inteiros convencido de que só tinhas direito à sombra. Mas ouvisto, tu és real, és suficiente, és válido com todas as tuas dúvidas e absolutamente legítimo, mesmo quando tremes das perninhas. A única coisa falsa aqui era essa história antiga que andavas a contar a ti mesmo sobre seres uma fraude disfarçada de funcionalidade. Já chega disso. Não precisas provar nada a ninguém. Apenas aceitar aquilo que tu és e continuar este caminho bonito e torto rumo a uma versão mais consciente e inteira de ti próprio. O tal plano para tu viveres em pleno. Se sentiste que este episódio, de alguma forma, te trouxe uma verdade inconveniente, que te bateu no peito com um murro emocional, então faz-me um favor. Não deixes isto morrer aqui e faz algo por ti abaixo. Subscreve também este podcast agora mesmo, seja nesta plataforma onde estás a ouvir ou em todas as outras que conheces que existem. Porque há muito mais para eu te dizer e eu prometo continuar a trazer-te estas verdades suadas e desconfortáveis, semana após semana. E partilha este episódio com alguém que sabes que possa estar escondido atrás do seu próprio sucesso. Faz isso hoje, não deixes passar. Porque se há uma coisa urgente nesta vida barulhenta é aprender finalmente a calar o impostor interno, antes que ele nos cale a nós para sempre. E por aí estás? Assim, vulnerável comigo, com os joelhos sujos, mas o peito aberto, deixo-te o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Até ao próximo episódio do Quem Cala Consente, onde cada vez calamos menos para viver mais. Por isso, conta-me tudo, como foi a tua experiência, o que estás a sentir.
Afinal de contas, quem cala, consente, consente, consente. Ainda vive tua voz alimentada. O silêncio acaba aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.